E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Rodolfo por aqui. E o tema de hoje eu quero falar sobre a responsabilidade civil do Estado por omissão. E principalmente sobre uma polêmica que tem surgido ultimamente, que é o STJ mudou o seu entendimento acerca da responsabilidade civil por omissão? É disso que nós vamos tratar hoje. Bom, antes de mais nada, convido vocês a seguirem aqui as nossas redes sociais, @futura e procuradorias, e também o meu pessoal aqui no @prof.rodolfopena. E aí hoje a gente fica à disposição de vocês naquilo que for necessário, aí nessa trajetória, né, de estudos para procuradorias. Então o primeiro ponto é entender o regime jurídico da responsabilidade civil do Estado no Brasil, né? O fundamento constitucional da responsabilidade civil do Estado está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que dispõe: as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. E aí a gente faz uma cisão aqui, ó, né? Aqui você divide o artigo. Primeira parte, ele vai falar da responsabilidade civil das pessoas estatais e aquelas que tenham delegação de serviço público. E a segunda parte da responsabilidade civil dos agentes públicos. Então, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Essa primeira parte, ela institui a responsabilidade civil objetiva em face das pessoas jurídicas de direito público e, portanto, os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. E também responsabilidade civil objetiva para as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Veja que não exige que elas façam parte da administração pública ou não, basta que prestem serviço público. Então nós teremos aqui, inclusive, as concessionárias de serviços públicos respondendo objetivamente pelos danos que os seus agentes causarem atuando nessa qualidade. Por outro lado, nós temos o seguinte: as empresas públicas e sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado, somente responderão objetivamente pelos danos causados a terceiro se forem prestadoras de serviços públicos. Se forem exploradoras de atividade econômica, sua responsabilidade civil será subjetiva. Então esses são os primeiros pontos. As pessoas sujeitas pela Constituição à responsabilidade civil objetiva. E o que é a responsabilidade civil objetiva? A responsabilidade civil objetiva, ela é a responsabilidade que não precisa de demonstração do elemento subjetivo. Você só precisa demonstrar uma conduta, que é o fato administrativo, um dano e o nexo de causalidade. A conduta precisa ocorrer por parte de um agente público que atue nessa qualidade. Então, por exemplo, o agente público não pode estar de férias lá na praia, tomou todas 5 caipirinhas ali na praia e tal, saiu dirigindo, bateu no outro carro, causou um dano. A administração pública é responsável por esse dano, tendo sido ele causado por um agente público? Não, porque ele não estava atuando na qualidade de agente público. Agora, isso sofre mitigação quando se trata de um policial militar. O STF, por exemplo, já entendeu que o Estado é responsável por um disparo de arma de fogo promovido por um policial militar que estava de folga, né? Só que nesse caso, o policial militar disparou sua arma de fogo numa festa, ele se apresentou como policial militar, ele disparou sua arma de fogo porque e a arma de fogo era da corporação, tá? Era da corporação. E o STF entendeu que houve, nesse caso, portanto, uma culpa em elegendo e vigilando da administração pública. De maneira que ela responde, sim, por esse dano causado pelo policial militar, ainda que estivesse de folga. Só que em outro caso, o STF decidiu que o Estado não responde, num caso muito infeliz, em que o policial militar disparou sua arma de fogo e atingiu a sua companheira. Porque nesse caso, o STF falou que o dano foi causado no âmbito interno de uma relação privada. Então ali ele não estava na qualidade de policial militar, ele estava na qualidade de companheiro.
E nesse caso, o Estado não responderia. Então tem que observar caso a caso essa situação do policial militar. Mas a regra é que exige-se que o agente público atue nessa qualidade para se considerar um fato administrativo. Se não estiver na qualidade, agente público é um fato privado. Segundo, um dano. O dano pode ser um dano material, moral ou estético. Tá? Pode ser um dano imediato, pode ser lucros cessantes, pode ser a perda de uma chance, pode ser um dano social. Então, toda espécie de dano. E o nexo de causalidade, que segundo a doutrina, aqui, a jurisprudência, é informado pela teoria dos danos diretos e imediatos. Ou seja, somente aquela causa que tenha promovido direta e imediatamente o dano é que é considerada a causa, é que é considerada a conduta que gerou o dano. Ou seja, é o vínculo, né? De causalidade é esse vínculo entre a conduta e o dano. Ok? Então, em relação aqui às pessoas, já falamos sobre esse ponto, né? Acerca das empresas públicas e sociedades de economia mista. Por outro lado, o Estado responde subsidiariamente pelos danos causados por suas autarquias, fundações e pelas concessionárias de serviços públicos. Então, essas pessoas vinculadas ao Estado respondem diretamente, mas o Estado responde subsidiariamente, isso é jurisprudência pacífica do STJ. E também a responsabilidade objetiva ela se dá em relação aos usuários e aos não usuários, ok? Em relação aos usuários e aos não usuários. A teoria que informa a responsabilidade civil objetiva do Estado no direito brasileiro, como regra, é a teoria do risco administrativo. Sem aprofundar muito, para a gente chegar no nosso ponto, a teoria do risco administrativo estabelece que o Estado ele pode excluir a sua responsabilidade, se demonstrar uma dessas causas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou culpa exclusiva de terceiro, e reduzir a sua responsabilidade na medida da sua contribuição para o dano, no caso de culpa concorrente. Excepcionalmente, o direito brasileiro adota a teoria do risco integral, mas só de forma excepcional, que tem o Estado como um garantidor universal, de maneira que o Estado não pode se eximir de sua responsabilidade, não pode alegar uma dessas causas excludentes de responsabilidade. Em quais casos se adota a teoria do risco integral? O dano decorrente de atividade nuclear, dano ambiental e os danos decorrentes de ataques terroristas ou atos de guerra a aeronaves brasileiras. Ok? E aqui é uma faculdade da União assumir esses danos e tudo, e quando ela assume esses danos, aí sim entende-se que ela assumiu com base na teoria do risco integral. Beleza, então vamos passar agora para a responsabilidade civil do Estado por omissão, que é o ponto que nós viemos tratar hoje. Bom, a princípio nós sempre tivemos, né, ou não sempre, mas pelo menos tradicionalmente, nós tivemos aqui uma diferença, né? Uma diferença entre o entendimento do STJ e o entendimento do STF. Então o STJ ele vinha entendendo o quê? Ele vinha entendendo que a responsabilidade civil do Estado por omissão ela seria sempre subjetiva, com fundamento na culpa anônima. Rapidinho aqui, o que é essa culpa anônima? A culpa anônima ela não depende de identificação do agente público e da culpa ou do dolo desse agente público. Ela só depende, tá? Ela só depende da identificação de uma falha na prestação de serviço pelo Estado. Então, o Estado, nesse caso, ele falha em prestar um serviço que deveria ter prestado. Ou o serviço não é prestado, ou o serviço é prestado com atraso, ou o serviço é prestado com alguma falha ou de forma insuficiente. Por isso que é culpa anônima, porque o agente público ele fica anônimo, ele não precisa ser identificado, como não precisa ser identificado o seu elemento subjetivo, o seu dolo ou culpa. Basta identificar uma falha da administração pública. Mas o STJ vinha entendendo que toda a responsabilidade civil do Estado por omissão era subjetiva.
Porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, segundo o STJ, fala apenas em condutas por ação e não por omissão. Já o STF tinha um outro entendimento. Ele separava a omissão específica de omissão genérica. Segundo ele, a omissão específica, que também é chamada de omissão própria pelo STF e pelo Marçal Justem Filho. Então, omissão específica é o mesmo que omissão própria. Por quê? Porque aqui é propriamente uma omissão. O Estado tinha um dever específico de agir e não agiu. Então, você tem uma omissão propriamente dita. Beleza? Então, é uma omissão específica aqui do Estado. Nesse caso de omissão específica, por violação de um dever específico de agir, a responsabilidade civil do Estado seria objetiva. Ela é objetiva. O clássico exemplo é da morte do detento ali no presídio. O Estado tem o dever específico e constitucional de manter a integridade física e psíquica dos detentos. Uma vez havendo essa morte, o Estado responde objetivamente pelos danos dela decorrentes aos seus familiares e tudo mais. A não ser que o Estado demonstre, com base na teoria do risco administrativo, que não tinha como evitar aquele dano, não tinha como evitar aquele evento. Aí ele se exime de sua responsabilidade, mas a responsabilidade é objetiva porque é uma omissão específica. E agora, no caso de omissão genérica, que é também chamada de omissão imprópria, trata-se de uma violação de um dever genérico do Estado. E aí, nesse caso de omissão genérica, segundo o STF, nós teríamos uma responsabilidade subjetiva do Estado com base na culpa anônima. Que é essa omissão genérica? É o descumprimento de dever genérico. Por exemplo, um dever genérico, dever de promover a segurança pública. Quando alguém é assaltado num ponto de ônibus, o Estado está descumprindo um dever específico? Não. É um dever genérico de prestar segurança pública, porque não tem um dever específico de estar naquele lugar, naquele momento, naquele dia, para evitar o dano. Ele não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então trata-se de um dever genérico de promover a segurança pública. Então, nesse caso de omissão genérica, a responsabilidade é subjetiva com base na culpa anônima. Então, aquele que foi assaltado no ponto de ônibus, para conseguir reconhecer a responsabilidade civil do Estado, ele tem que demonstrar que houve uma falha na prestação do serviço, ou seja, vai identificar que foi várias vezes noticiado que naquele local estavam sendo praticados crimes de roubo, de furto. O Estado tinha ciência daquela situação e não agiu. E aí sim, você está demonstrando a falha da prestação de serviço. Então, o Estado será responsabilizado, mas de forma subjetiva, com base na culpa anônima. Mas o que vem acontecendo, né? O STJ, ele, embora inicialmente tendo adotado o posicionamento de que a responsabilidade civil do Estado por omissão seria subjetiva, ele vem temperando esse posicionamento. Então ele vai dizer o seguinte, que, em primeiro lugar, ele diz que pode ser aplicado o artigo 927, parágrafo único do Código Civil ao Estado, né? Aplica-se ao Estado. O que diz o artigo 927, parágrafo único? Que a responsabilidade civil em atividades naturalmente perigosas, em atividades que tenham um perigo inerente, ela é objetiva, independentemente de o Estado ter agido, ter uma conduta ativa ou omissiva. Então, ainda que seja uma omissão estatal, se aquela atividade é naturalmente perigosa, o Estado responde objetivamente. Eu já trouxe uma exceção àquele entendimento inicial do STJ. E esse julgado aqui, só para informação e para vocês gravarem melhor, se deu em relação à morte de um advogado no fórum por disparo de arma de fogo. Foi assassinado dentro do fórum. Então o STF falou o seguinte, olha, nesse caso, o STJ, nesse caso a atividade ela é naturalmente perigosa. O fórum é um lugar perigoso, a princípio, né? Porque você tem ali a entrada e saída de diversas pessoas que têm ali interesses conflituosos. Tem ali audiências criminais com pessoas que são, às vezes, criminosos. Você tem, naquele lugar, um lugar de conflito.
lugar de litígio, lugar de briga, né? Briga judicial. Então é uma atividade perigosa e o Estado tinha que promover uma segurança mínima para que isso não ocorresse. Então, sendo uma atividade perigosa, a responsabilidade é objetiva, ainda que por conduta omissiva. Ok? Então o STJ foi lá e excepcionou lá em 2020. No meio de 2020, ele excepcionou seu posicionamento. E atualmente, a segunda turma do STJ, olha só, a segunda turma do STJ falou, olha, o hospital que deixa de fornecer mínimo de serviço de segurança, contribuindo de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva. E aí, quando você vai ler este julgado, você vai ver que a segunda turma do STJ, disse o seguinte, olha, essa corte tem se aproximado do entendimento do STF. De maneira que, quando há uma conduta omissiva do Estado violando um dever específico de agir, a responsabilidade civil do Estado tem que ser objetiva. Então a segunda turma do STJ se filiou ao entendimento do STF, modificando esse entendimento tradicional de que a responsabilidade civil do Estado por omissão seria sempre subjetiva para o STJ. Então não se pode dizer que o STJ agora continua com o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado por omissão é sempre subjetiva. Porque a segunda turma do STJ já adotou, já aderiu ao posicionamento do STF. Beleza? Nesse caso em que um paciente ele foi morto, foi assassinado dentro de um hospital público, né? Então o Estado teve aqui uma omissão que, segundo o STJ, foi uma falha no dever legal específico de agir e, portanto, atraiu a responsabilidade objetiva do Estado. Ok? Espero que tenha dado para entender toda a divergência, toda essa questão, e que vocês agora saibam de fato esse novo posicionamento do STJ, ao menos da segunda turma do STJ. Grande abraço a todos e até as nossas próximas aulas.